Inicialmente, eu gostaria que todos nós nos uníssemos em prece a favor da nossa casa maior, que é o planeta Terra, que possamos, nesse instante, reservar esse minuto para elevarmos o nosso pensamento a Deus. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, nós te rogamos, Senhor, que possa nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, nesses momentos de provação que estamos vivenciando, que tenhamos força, que possamos compreender e sentir dentro do nosso coração, Senhor, a Tua misericórdia agindo e compreender, Senhor, que não cai uma folha de uma árvore sem a Tua permissão. Olhai, Senhor, por todos os profissionais da área de saúde que nesse instante doam a sua vida a favor do próximo, em beneficiar outras vidas. Olhai por todos aqueles profissionais que não podem ficar em casa e se apartarem das suas funções de trabalho. Olhai também, Senhor, pelos nossos governantes que tenham discernimento e amor no coração para tomar todas as decisões que for necessário. Olhai, Senhor, por cada um de nós, nossa família. Olhai para o movimento espírita de Petrópolis e nós te agradecemos por aqui estarmos. Muito obrigada, Senhor. Boa noite mais uma vez, amigos. Nós hoje vamos fazer algumas reflexões em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E hoje, em especial, eu vou estar com vocês falando um pouquinho da parábola da pérola. Uma parábola pequena, mas é uma parábola de muitos e muitos ensinamentos. Inicialmente, eu gostaria de trazer algumas informações muito importantes com relação ao nosso Evangelho e às parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar em Mateus em torno de 24 parábolas, sendo que 9 estão correlacionadas com Marcos e 13 se correlacionam com Lucas. Em Marcos, ele vai narrar 9 parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que 9 dessas parábolas também está relatado, está correlacionado em Mateus, e 8 em Lucas. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas 28 parábolas, 13 correlacionadas a Mateus, 8 a Lucas. Dentro dessa questão, dessa reflexão, dessa informação, nós vamos ver que em João nós não encontramos absolutamente nenhuma parábola. Só nos evangelhos sinóticos que nós vamos encontrar as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Inicialmente, para a gente falar de parábolas, eu vou falar sobre uma parábola judaica, ou também como é conhecida por alguns como um conto judaico. Essa parábola judaica, ela diz que um dia a verdade ela decidiu visitar os homens. E ela veio para a terra sem roupas, sem adornos, tão nua como seu próprio nome. Mas logo ela chegando na terra, todos que passavam pela verdade, eles viravam as costas, tanto pelo sentimento de vergonha como de medo. Ninguém jamais se dirigia à verdade, ninguém sequer dava à verdade uma boa-vinda. E assim foi, a verdade foi caminhando por todos os lados, por todos os lugares do nosso planeta lindo, mas em todos os lugares por onde a verdade percorria, ela era recebida da mesma forma, rejeitada, desprezada
ninguém a acolhia, ninguém se dirigia a ela, todos lhe viravam o rosto. Uma certa tarde, a Verdade estava sentada, refletindo, e passou por ela a parábola, toda linda, com as suas roupas maravilhosas, toda muito bem ornamentada, e virou-se para a Verdade e falou assim: Verdade, por que você está tão abatida? E aí a Verdade deu assim a parábola: Bom, parábola, eu devo ser muito feia, muito antipática, já que todos os homens me evitam. Todos viram a cara, ninguém se dirige a mim, todos me rejeitam, todos fogem de mim como dão conta. Aí a parábola falou assim para a Verdade: Ah, que isso? Não pensa assim não. Olha só, tome aqui, vista uma de minhas roupas, roupas essas que eram muito elegantes, e depois então você saia por aí e veja qual vai ser o novo resultado. E assim então fez a Verdade. Ela pôs aquela linda roupa da parábola e começou a sair pelo mundo. E a partir daquele instante, todos os homens passaram a cumprimentar, a dar boas-vindas e festejar a Verdade. Essa parábola judaica, ela nos leva a muitas reflexões. Uma das reflexões é que nenhum de nós gostamos de ouvir a verdade nua e crua. Para nós conseguirmos ouvir um pouco de verdade, é preciso que ela esteja muito diluída, ou em forma de parábolas, ou em forma de amor. A verdade ainda é para nós, no nosso momento atual de evolução, algo muito difícil para todos nós encararmos. E é em cima dessa reflexão que a gente precisa pensar muito no nosso comportamento humano. Como a gente tem proferido as nossas verdades? Como a gente tem ajudado aqueles que nos procuram? Nós temos dado de retorno às pessoas a verdade nua e crua? Ou será que a gente está conseguindo, dentro das verdades que nós tivermos que proferir, nós estamos conseguindo diluí-la numa grande dose de amor? Como têm sido as nossas palavras? Nós temos levado consolo ou nós temos levado desespero, desesperança, tristeza para as pessoas que estão ao nosso redor? Muito bem. A parábola é justamente isso. A parábola, ela veste a verdade para que nós possamos ensinar ou passarmos para as pessoas um sentido ético e moral. É para isso que existem as parábolas. E nosso Senhor Jesus Cristo, na sua trajetória aqui na Terra, ele se utilizou muito desse recurso pedagógico chamado parábola. Primeiro que uma parábola, ela desperta muito interesse. Ela é de fácil assimilação. Com certeza essa parábola judaica que eu contei para vocês agora está na cabeça de vocês completa, totalmente. Ela já ficou gravada, em poucos segundos vocês já gravaram totalmente essa parábola. Então foi um recurso também terapêutico que nosso Senhor Jesus Cristo se utilizou para que os conhecimentos pudessem ser imortalizados. Até porque, na época de Jesus, não havia como nós temos aqui a internet, o WhatsApp, Instagram, não tinha nada disso. Toda a forma de conhecimento era passada pela boca, pelas palavras. A tradição era oral. Então, para que não se perdesse os conhecimentos, era preciso muitas vezes vestir esse conhecimento, vestir essas verdades em forma de parábola, para que estas verdades elas pudessem varar os tempos, ela não se perdesse, ela ficasse conosco para todo sempre. E também a parábola, ela é muito boa, muito útil, esse recurso terapêutico, porque ela vai suprir em nós as nossas deficiências intelectuais e as nossas deficiências de desenvolvimento espiritual.
Então, mesmo que a gente não consiga, no primeiro momento, entender tudo que estava ali naquela parábola, naquele ensinamento, mas como ela fica gravada dentro de nós, em forma de história, em forma de parábolas, a gente pode acessar esse conhecimento em qualquer momento da nossa vida e dar a ele uma maior amplitude e um maior aprofundamento. Então foi esse também um recurso terapêutico, um processo pedagógico utilizado por nosso Senhor Jesus Cristo para fazer com que as suas verdades pudessem sobreviver ao tempo. Muito bem, a parábola que a gente vai conversar um pouco aqui essa noite, ela foi proferida na Galileia. Logo assim que Jesus acordou, Jesus saiu de casa e foi refletir um pouco na beira do mar da Galileia. É importante entender que Mar da Galileia também é colocado nas Escrituras como Mar do Tiberíades ou Lago de Genezaré. Em realidade, é tudo a mesma coisa. Agora, uma coisa que nós precisamos também saber é que de mar não tem nada. Ele não é um mar. Ele era colocado assim pela sua extensão, pela sua grandiosidade, porque em algumas horas do dia, quando o vento batia, fazia pequenas ondas. Então ele era colocado como mar, mas na realidade ele não era um mar, ele era um lago. Então Mar da Galileia ou Mar do Tiberíades vai depender de que posição geográfica as pessoas estavam. Se estavam mais para o lado da Galileia, Galileia. Se estava mais para o lado da cidade de Tiberíades, então era Tiberíades, Mar de Tiberíades. E se estava próximo ao Tiberíades, mas ao lado das terras que eram denominadas Genezaré, era colocado por alguns como Lago de Genezaré. Mas enfim, nosso Senhor Jesus Cristo lá estava. E ele então, vendo que a multidão começou a se aproximar dele, ele resolve então adentrar num barco e começa a proferir uma série de parábolas que foram narradas em Mateus capítulo 13. Uma série. Ele proferiu 7 parábolas consecutivas. Uma delas é a do semeador, a outra do joio e do trigo, a outra do grão de mostarda, a do fermento. Essas 4 primeiras ele dirigiu ao povo de uma forma geral. E as 3 últimas ele tão somente proferiu para os seus discípulos, que foi a do tesouro escondido, a parábola da pérola, que também é conhecida como parábola da pérola de grande valor, e a parábola da rede. E o que nós vamos conversar aqui um pouquinho essa noite é sobre a parábola da pérola. Vamos lá. Uma outra colocação importante antes da gente entrar propriamente na parábola da pérola, sei que vocês devem estar ansiosos para saber a parábola, é que essas 7 parábolas que foram proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo, alguns estudiosos, como Alírio Cerqueira Filho, denominam essa série de 7 parábolas como parábolas da autoconsciência, porque todas elas vão girar em torno do assunto reino de Deus. O que Jesus queria deixar bem claro para todo mundo ali naquele instante era que o reino de Deus não era uma localização geográfica, e nem muito menos um local que você iria pós-morte, mas sim que o reino de Deus é um estado da alma. É um estado da alma. Então, por isso que ele proferiu várias parábolas, porque ele queria deixar esse assunto muito bem claro, muito bem esclarecido para todos naquele instante, para que todo mundo pudesse entender exatamente a questão do reino dos céus. Então, vamos lá. Vamos à parábola em si. A parábola é narrada em Mateus, capítulo 13, versículos de 45 a 46. Ou seja, imensa, só tem 2 versículos. Vamos lá, prestem atenção que quando eu começar eu já terminei. Diz assim a parábola: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E tendo achado uma,
de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Acabou a parábola. Como eu disse para vocês, essa parábola ela gira em torno da questão do reino dos céus. Jesus pretendia deixar bem claro que o reino dos céus, por ser um estado da alma, era necessário que ele fosse descoberto, que ele fosse trabalhado dentro de nós. Ele é um estado da alma. Ele diz respeito ao nível de consciência, mas não ao nível de consciência intelectual das criaturas, mas um nível de consciência no sentido vertical, no sentido moral. Então, para nós encontrarmos esse reino dos céus, é necessário que o homem ele verticalize. Para ele verticalizar, para ele desenvolver os valores que estão adormecidos dentro dele, até porque todos nós, por sermos filhos de Deus, somos filhos do amor. Trazemos o amor embutido dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência, que é lá também, como diz Allan Kardec na questão 621, que está escrito as leis de Deus. Mas para nós encontrarmos esse reino, é necessário nós despertarmos essa consciência no sentido de moralizar-nos. Então precisamos, a humanidade precisa sair, nos dizeres de Joana de Ângeles, no livro Ser Consciência, capítulo 10, nós precisamos sair desse estado de consciência de sono, que é onde vive a maioria das pessoas que se encontram encarnadas aqui na Terra, que é um estado de consciência em que as pessoas vivem muito preocupadas com o que comer, com o que vestir, com os valores que a traça e o ferrugem corrompem, com as questões da vida material, com a questão do trabalho, da questão da sobrevivência, da comida, da vestimenta, da reprodução, da busca do prazer da vida material. Nós precisamos sair dessa consciência que está adormecida para os valores espirituais e despertar dentro de nós, através de um mergulho da autoconsciência, ou seja, dessa busca, dessa interiorização que nós estamos sempre falando, que é o processo do autoconhecimento, para que lá dentro nós possamos, dentro de nós, despertarmos essa consciência. Então o homem precisa despertar a sua consciência, buscar dentro de si próprio esses valores que a traça e o ferrugem não corrompem, buscar dentro de si e levar esses valores para a sociedade, viver esses valores dentro da sociedade. Então o reino dos céus não é uma localização geográfica, ele é um estado da alma, é um estado de despertamento da alma que nós vamos realizar a partir do momento em que empenharmos essa viagem de autoconhecimento. Diante disso, Joana de Ângeles, como eu já citei para vocês alguns minutos atrás, no livro Ser Consciente, capítulo 10, que é intitulado Conquista do Si Mesmo, lá Joana de Ângeles ela vai citar um psicólogo russo chamado Gurdjieff, ele também foi um filósofo do século XX, que falou muito sobre os níveis de consciência. Gurdjieff ele coloca a humanidade basicamente divididas em dois blocos. Uma daqueles que estão em consciência de sono e outro daqueles que já estão de consciência desperta. Ele diz que a grande maioria das pessoas da sociedade nossa, ele vive em consciência de sono, sem sonho, que é aquelas pessoas que só vivem para comer, dormir, trabalhar, se reproduzir, só vivem para o mundo terrestre. E que ainda há um outro grupo dentro deste, que é um nível de pessoas que ainda estão na consciência de sono, mas já começa a ter a consciência de sono com sonhos. Ou seja, ele já começa a despertar para alguma coisa a mais do que a vida material. Ele já começa a entender que também somos seres psicológicos. E lá longe ele já começa a entender que nós somos seres espirituais. Mas isso é só uma cogitação, isso para ele ainda não está muito definido. E depois, então, Gurdjieff fala de uma consciência desperta, que é uma identificação, ou seja, ele já entende que ele é um ser espiritual
e ele começa a mergulhar cada vez mais dentro dele, buscando essa renovação, buscando essa retirada desse homem velho, tentando construir um novo homem, um homem mais moralizado, voltados para os valores espirituais. E ele ainda diz de um homem de uma transcendência do eu, que é aquele homem que já conseguiu transcender a consciência egóica que a Joana de Ângeles fala tanto na sua série psicológica. E finalmente ele fala num homem de consciência cósmica, que o único que nós temos notícia é o nosso Senhor Jesus Cristo, um espírito que já estava totalmente despojado da sua consciência egóica, da influência da matéria. Então a gente vai vendo que esse reino dos céus é uma trajetória, é uma conquista que nós precisamos ir realizando todos os dias na nossa vida, conforme São Agostinho nos ensinou na questão 919A, que ele tinha o hábito de todos os dias, no final do dia, no final das tarefas, de se recolher em processo de reflexão e fazer uma avaliação de todo o seu proceder, de como as pessoas pensariam, o que as pessoas estão pensando dele, se a forma com que ele agiu em relação ao outro, ele gostaria de também ser tratado daquela maneira como ele tratou. Se ele hoje desencarnasse, como ele iria ver o mundo dos espíritos? Ele poderia encarar as pessoas nos olhos? Ele poderia encarar a face de Deus? A face de nosso Senhor Jesus Cristo? Enfim, ele fazia toda uma reflexão sobre a sua postura, sobre o seu comportamento durante todo o dia. E exorta que todos nós também venhamos a fazer essa reflexão após o nosso término do nosso dia de trabalho, da nossa vida de relação. Então o reino dos céus é justamente esse mergulho, essa conquista de sair dessa consciência de sono em que está a grande massa do nosso planeta, da nossa sociedade inseridos, e começar a ultrapassar tudo isso. Dando seguimento a esse pensamento da consciência de sono e a consciência desperta, que foi colocada por Gurdjieff nesse livro da Joana que eu citei para vocês, mais tarde houve um outro estudioso chamado Ouspensky, que era um filósofo e também um matemático, que estudou toda essa questão dessa consciência de sono e a consciência desperta de Gurdjieff. E através de um estudo ele deu para toda a sociedade um outro enfoque. E ele classifica os seres humanos em dois grandes grupos, que fica até um pouco mais fácil para a gente entender. Ele classificou o ser humano no grupo do ser fisiológico e do ser psicológico. Dentre os seres humanos que são mais fisiológicos, ele então descreveu umas características. Como é então esse ser que é um ser mais fisiológico? Então ele colocou que o ser mais fisiológico é um ser egocêntrico, ou seja, um ser que só pensa nas suas próprias necessidades, na sua própria autopromoção. E é interessante essa reflexão, porque nós que estamos vivendo hoje esse problema dessa pandemia ocasionado por esse vírus, o coronavírus, nós estamos vendo muitas situações equivocadas. Pessoas, por exemplo, indo nos supermercados e fazendo compras vultuosas sem parar para pensar que outras pessoas também precisam da alimentação, precisam daqueles itens, e que se nós comprarmos, por exemplo, uma quantidade exorbitante, nós vamos deixar muitos em falta. Então a gente vê um pouco esse panorama ainda na sociedade, esse perfil de egocêntrico de só pensar nas suas próprias necessidades, em pensar só naquilo que ele quer para ele, que não pode faltar para ele, mas não tem problema se vai faltar para o outro. E diz ainda Ouspensky que além do ser ter uma característica egocêntrica, nós vamos ver também uma outra característica, que são seres também impiedosos, que têm pouca piedade do sofrimento, das dores do próximo.
Um ser também com características ególatras. E nós temos visto muito nas redes sociais esse estado da humanidade, como as pessoas têm se cultuado. A gente vê as pessoas estão tão preocupadas na sua aparência física, na sua aparência visual, enquanto que nós deveríamos estar preocupados não com a nossa beleza externa, que é uma beleza passageira, mas sim com aquela beleza que nós vamos poder levar para a espiritualidade, que nós vamos poder levar na vida pós-morte, que é o embelezamento, que é a beleza da alma. Então eu penso que ainda vai dar outras características. Ele diz também que esse ser fisiológico é um ser imaturo psicologicamente, e bem como ele é escravo das sensações físicas. E é claro, finalizando, ele é um ser egoísta. E nós já vamos detectar que esse ser fisiológico, ele possui aquilo que nós espíritas denominamos como as chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Bom, vamos ver agora o que é esses seres que estão classificados como os seres psicológicos por Ouspensky. Ele diz que uma das características do ser que é mais psicológico, que é o outro agrupamento da humanidade, é que esse ser tem uma maturidade afetiva, ou seja, ele não pensa tão somente em si próprio, mas ele pensa a nível de coletividade. E novamente eu chamo a atenção que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos demais pensarmos a nível de coletividade. Nós não podemos agir de forma diferenciada, precisamos seguir as orientações dadas ao Ministério da Saúde para que possamos permanecer em nossos lares, para evitar a contaminação desse coronavírus. Então agora é a hora da gente provar também a nossa maturidade afetiva. Em que nível nós estamos de maturidade afetiva? O quanto a gente já consegue pensar um pouco mais no outro, pensarmos a nível de coletividade. Ouspensky também diz que é um ser reflexivo. E aí a gente vai à grande reflexão. O que esse momento de dor que nós estamos vivendo poderá dar para nós de contribuição? O que este momento de dor vai contribuir para o meu crescimento espiritual, para eu me tornar um ser mais fraterno, mais amoroso, que trabalhe em equipe, em cooperação, em fraternidade. Isso é um momento que nós todos precisamos sentar e fazer as nossas reflexões. Ouspensky também diz que é um ser, o ser psicológico é um ser mais sociável, é um ser mais empático. E essa empatia também me chamou bastante atenção, porque empatia é você ter a capacidade de sentir o outro, de sentir as necessidades, as tristezas, as emoções, as dores, as alegrias do outro. Então, para mim, o meu grande momento de reflexão hoje é abrir mais o meu coração para essa sensibilidade, de sentir mais o outro. Ouspensky também diz que o ser psicológico é um ser que já procura desenvolver dentro de si a religiosidade. Então, dito isso, a gente vai vendo esses dois grandes agrupamentos da sociedade, o ser fisiológico, que é um ser egocêntrico, tão voltado para si mesmo, que está, portanto, numa consciência de sono, ainda não despertou para valores que a traça e o ferrugem não corrompem, e naquele outro grande bloco que são os seres psicológicos, são aqueles seres que já estão em despertamento da sua consciência. Então são seres que já conseguem entender a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de amplitude, um pouco mais de alcance. E já consegue refletir, introjetar esses conhecimentos dentro do nosso coração, porque o conhecimento ele precisa justamente passar por isso. Nós entramos em contato com o conhecimento, ou seja, passamos a ter conhecimento, consciência de que ele existe, mas ele precisa ser introjetado no nosso mundo interior, para que possa, dentro de nós, fazer as mudanças necessárias para cada vez mais despertar a nossa consciência e fazer com que esse reino dos céus ele possa ganhar amplitude dentro do nosso coração.
e ganhando amplitude esses conhecimentos, esse reino dos céus sai por nós e aí sim nós seremos uns multiplicadores, seremos aqueles que irão ajudar a construir também o reino de Deus, o reino dos céus aqui na Terra. Bom, vamos lá. A parábola da pérola, para relembrar vocês, nós estamos falando de um negociante que sai e vai procurar uma pérola de grande valor. É importante nós sabermos o contexto. Na época de Jesus, as pérolas elas eram muito procuradas pelo seu valor. Elas já eram conhecidas e eram procuradas. Só que as pérolas de grande valor não existiam naquela localidade ali na Palestina. Então, um negociante, alguém que quisesse ter ou adquirir uma pérola de grande valor, ele teria que viajar, ele teria que obter essa pérola em terras distantes, no Golfo Pérsico, no Oceano Índico, ou seja, ele tinha que procurar em outras terras mais distantes, que estavam banhadas por esse mar, para que pudesse então adquirir. Muitos deles tinham que viajar até as distâncias bem longas na Índia para conseguir uma pérola de grande valor, porque só na Palestina só tinha pérolas de pequeno valor que eram extraídas do Mar Vermelho. Então, o viajante, para ele adquirir, ou seja, o negociante, para adquirir uma pérola, ele tinha que viajar muito. E a palavra que eu sublinhei na minha reflexão é viajar muito. Nós somos espíritos imortais, que já estamos empenhando uma viagem há muito e muito tempo. Nós estamos indo e vindo nessa viagem chamada reencarnação. Nós estamos reencarnando para justamente desenvolver as potencialidades da nossa alma, que é a capacidade de amar, que é a capacidade de acolher, que é a capacidade de compreensão, que é a capacidade de sentir misericórdia, que é a capacidade de ter empatia. E nós estamos nos utilizando desse instrumento chamado reencarnação para realizar essas nossas viagens e adquirir essa pérola de grande valor. Na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, o Kardec ele pergunta: qual o objetivo de estarmos encarnados? E a resposta, assim, sucinta, Kardec diz: com o objetivo de passarmos por provas e expiações e concorrermos para a obra universal. Passarmos por provas e expiações, passamos todos. Nesse mundo que nós vivemos, a grande maioria de nós, por sermos ainda espíritos imperfeitos, nós passamos ainda por provas e expiações. É claro que as provas e expiações, elas são particulares, mas de uma forma geral, todos nós passamos provas e expiações. Mas a resposta dada pelos espíritos é concorrermos para a obra universal. E aí a reflexão é: o que eu estou fazendo nessa minha viagem agora, que chama-se encarnação? O que eu tenho contribuído para o engrandecimento dessa sociedade, para o engrandecimento do meu planeta, dessa minha casa, dessa minha morada chamada Terra? Qual tem sido a minha contribuição útil para o crescimento dessa coletividade terrena? Então a nossa reflexão é essa: o que eu estou fazendo dessa minha viagem? Porque teve lá um viajante, um negociante, que viajou uma grande distância porque ele estava procurando uma pérola de grande valor. E nós? O que nós temos procurado? Eu não sei se vocês sabem, mas as pérolas elas são extraídas das ostras. E eu não sei se vocês sabem qual é o mecanismo de formação de uma pérola. A pérola é formada da seguinte maneira: a gente sabe que uma ostra ela tem aquela casca dura, né? E quando essa casca ela é penetrada por alguma substância estranha, que pode ser um grão de areia, pode ser uma escama, pode ser um osso, ou qualquer corpo estranho que esteja no fundo do mar, quando ela invade então e penetra o interior da ostra, ela provoca uma irritação, uma inflamação, digamos assim.
E aí a ostra, num processo de defesa, o que ela faz? Ela cria um manto ao redor desse corpo estranho que penetrou e começa a liberar uma substância chamada nácar. E ela vai fazendo isso, ela vai formando cada vez mais um manto e vai cada vez mais liberando o nácar. Essa liberação, essa formação de camadas com a liberação do nácar vai formar aquilo que nós conhecemos que é a pérola, uma pérola lindíssima. E vão formar as mais variadas pérolas, nos variados formatos. Em geral a gente conhece só as redondas, mas existem outros formatos de pérolas também. E quanto mais ela tem essa substância, mais ela é valiosa. Quanto mais ela se desdobra sobre aquele corpo estranho, vai formando camadas e vai liberando nácar, mais ela se torna valiosa. É interessante a nossa reflexão, que ela pode nos levar para muitos pontos. E vamos lá, vamos seguir alguns pontos. Quero que vocês me ajudem dentro desse processo de reflexão. Primeiramente, para nós conseguirmos, ou para aquele negociante conseguir uma pérola, ele teve que empenhar uma viagem. Essa viagem é um movimento, é um trabalho. Um trabalho que primeiramente começou com os pescadores, porque alguém teve que mergulhar no fundo do mar para poder extrair essa pérola de valor para todos nós. Então, a nossa primeira reflexão é que nós todos precisamos empreender um movimento, um trabalho. Que trabalho é esse? Kardec, no Livro dos Espíritos, ele definiu trabalho de uma forma muito vanguardista, que quando ele perguntou para os espíritos se eles podiam dar uma definição de trabalho, os espíritos nos respondem que é toda e qualquer ocupação útil. Interessante, porque naquela época achava-se que trabalho era tão somente uma coisa física. Kardec abre um leque e mostra que trabalho vai muito além do físico. É qualquer movimento que produza alguma coisa que seja útil. Então, na nossa parábola aqui em questão, o movimento que nós vamos ter que empreender é um movimento de profundidade, profundeza dos oceanos. O oceano é vida, então é um movimento em direção a nós mesmos. Mas não é na superfície, é um movimento de profundidade que nós devemos empenhar em realizar dentro de nós mesmos. Isso é trabalho? Sim, isso é útil. Trabalho é toda ocupação útil. Autoconhecimento e reforma íntima são trabalhos úteis e é de uma utilidade urgente no nosso momento. Então, um dos primeiros aspectos que abre essa nossa parábola é mostrar que nós precisamos empenhar um movimento de trabalho dentro de nós mesmos, irmos fundo dentro de nós mesmos. Quem eu sou? O que eu sinto? Por que eu sinto isso e não sinto aquilo? Por que isso me dá desconforto, aquilo não me dá desconforto? Por que esta pessoa é tão agradável e aquela é tão desagradável aos meus olhos? É um trabalho de profundidade que nós precisamos. É uma proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade terrena. Nós somos todos merecedores do reino dos céus. Porém, para adquirirmos o reino dos céus, nós precisamos trabalhar. E esse trabalho é um trabalho interiormente. Então, o primeiro simbolismo que vai mostrar para todos nós é essa reflexão, esse mergulho em profundidade dentro de nós mesmos. Então, a gente talvez agora esteja se perguntando, e quem é o negociante? Porque esse negociante era um negociante especial. Era um negociante que estava buscando uma pérola que transcendia qualquer valor de qualquer coisa material que pudesse existir aqui na Terra. Porque não era uma pérola exatamente. Mas essa pérola, ela vai representar o reino dos céus, como nós vimos. É um outro simbolismo. A pérola é a representação do reino dos céus. E o negociante está justamente procurando essa pérola desse valor infinito, imensurável. E aí a gente começa a tecer uma outra reflexão. O que nós temos feito
Nós todos também somos negociantes. Nós todos estamos buscando uma pérola de grande valor, que dê um sentido real, verdadeiro à nossa vida. E não um sentido ilusório, mas um sentido real. Portanto, a nossa reflexão é: nós temos buscado, trabalhado para desenvolver valores que a traça e o ferrugem não corrompem, ou nós temos nos utilizados de todo o nosso tempo envolvido com valores que a traça e o ferrugem vão levar. Ou seja, o que eu tenho feito da minha vida? Investido em valores impermanentes ou em valores permanentes? Qual tem sido o meu grande investimento? Porque eu sou esse negociante que tenho buscado em todos os lugares, em várias vidas, em várias indas e vindas aqui no planeta Terra, essa grande pérola que é o reino dos céus, que a gente já sabe que não é um local geográfico e nem um local que eu vou após a morte, mas sim um estado da alma, aquilo que está dentro de mim mesma. Então é um momento de reflexão que nós hoje é muito oportuno nós estarmos fazendo. Quais são os valores que eu hoje estou procurando desenvolver dentro de mim? Qual tem sido a minha busca? Qual tem sido aonde eu tenho empregado toda a minha energia de vida? Nós vamos ver que uma outra característica, outro simbolismo, é que esse negociante que empenhou essa viagem, que somos todos nós, ele estava buscando uma pérola de grande valor. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem para adquirir justamente essa pérola. E aí, qual o simbolismo de vender tudo que tem? O simbolismo de vender tudo que tem é se desapegar. Desapegar é a palavra. Desapego. Uma outra colocação, uma outra reflexão muito importante para nós fazermos é que muitas vezes as pessoas, elas, quando pensam na palavra apego, elas pensam muito nas coisas materiais, pessoas que estão voltadas para bens materiais ou para o dinheiro, para fortunas. Mas há outros apegos. Há outros apegos. Há apegos emocionais, há também apegos culturais, apegos ideológicos, que nós precisamos tomar muito cuidado nesses momentos que nós todos estamos vivendo. Apegos a ideologias, apegos a crenças, que nós precisamos nos desvencilhar. A construção do homem de bem se faz em todos os pontos da sociedade, em todas as facções filosóficas religiosas. Não é um privilégio de uma religião ou de outra, de uma corrente ou de outra. O homem de bem está inserido em todos aqueles que procuram se despojar dos seus erros, que é um apego, o despojar-se dos erros, em todos os homens que estão se empenhando em se despojar dos seus maus instintos, em todos os homens que estão preocupados em se despojar dos seus maus pendores, dos seus vícios, ou seja, em suma, de tudo aquilo que deixa ele preso aos ciclos reencarnatórios de dor e também preso às duas grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então o homem de bem está em todos esses lugares. E o homem de bem é aquele que procura desapegar-se de todas essas coisas. Então, o desapego ele ganha uma proporção muito maior, que é o desapego de todas essas coisas, dos nossos erros, da nossa pretensão de sermos possuidores das verdades plenas, em nos despojarmos, desculpa o barulho aí, tá, gente? Em nos despojarmos dos nossos instintos, dos nossos vícios, das nossas más tendências, de todas as imperfeições que ainda habitarem a nossa alma. Então ele vende tudo. Por quê? Porque no reino de Deus não temos como servir a dois senhores. No reino de Deus não cabe o orgulho e o egoísmo. No reino dos céus só cabe o amor e a fraternidade universal. E é para lá que a gente tem que caminhar.
E para a gente poder viver nesse reino, a gente precisa se desapegar de todas essas coisas que ainda estão nos deixando presos à terra. É preciso nos desapegarmos das coisas da terra. E diria mais, é preciso nos desapegarmos de nós mesmos. E o maior exemplo disso foi Paulo de Tarso, que inicialmente foi Saulo, que quer dizer grande, e depois que ele conhece o Cristo, ele passa a se denominar de Paulo, que significa pequeno. Ou seja, ele deixa para trás aquele homem velho. E é exemplo dele que nós precisamos seguir. Nós precisamos, nesse instante, nos despojarmos de nós mesmos e nos darmos as mãos e trabalharmos para o engrandecimento de todo o nosso planeta, desse nosso planeta Terra. Então, o que são as boas pérolas? As boas pérolas foi o que nós vimos. É esse reino dos céus. É o desenvolvimento, em suma, das virtudes, o desenvolvimento do bom e do bem dentro de mim, o desenvolvimento das leis de Deus, que, como nós vimos na questão 621, está escrito na nossa consciência, ou seja, mais uma vez, o movimento é para dentro de nós. Então, as boas pérolas, a gente vai encontrar nesse mergulho fundo que nós vamos fazer dentro de nós mesmos, limpando a água turva dos nossos mares interiores, que essa água turva são as nossas paixões, são os nossos vícios. Mas tem uma particularidade. Nós vamos ver que para formar uma pérola se forma através de um processo. A pérola, ela é o produto final de uma ferida cicatrizada. Interessante isso. Mostrando para nós que nós precisamos cicatrizar as nossas feridas. E o que é cicatrizar as nossas feridas? Cicatrizar as nossas feridas é desenvolver em nós o perdão. O perdão ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Isso é cicatrizar as nossas feridas. Cicatrizar as nossas feridas é passarmos a conviver melhor com o nosso próximo, termos mais amor, mais compreensão, até porque, como diz nosso Senhor Jesus Cristo, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então é a quem está vendo que precisa, naquele instante, naquela relação, é a quem está vendo que aquela relação não está boa, que pode ser uma relação familiar, uma relação mais próxima de marido e mulher, uma relação mais afetiva, enfim. É quem está vendo é que tem que dar o primeiro passo na direção da mudança. Porque será esse que será cobrado e não aquele que não está enxergando. E mais ainda, nós refletirmos que nós só podemos corrigir os erros que habitam dentro de nós, porque o do outro, cabe ao outro fazer. Então a pérola, o produto final da pérola é a ferida cicatrizada. Que nós possamos cicatrizar as nossas feridas com amor, com carinho e com compreensão. E para finalizar, Jesus, numa outra passagem, em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele disse assim nessa passagem: não dei pérolas a porcos. É muito conhecida essa passagem, né? Essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando que nós não devemos gastar o nosso tempo com coisas que não sejam úteis, que não tenham valor, que não valham tempo, que não valha o nosso tempo. E aí a reflexão final, dentre tantas reflexões que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui essa noite, é: o que nós temos feito com o nosso tempo? Porque a nossa passagem aqui na Terra é relativamente curta. Nós não temos uma etiqueta fixada com um prazo de validade. A qualquer hora nós podemos ser chamados a deixar esse corpo físico e partirmos para a pátria espiritual. Portanto, o que eu tenho feito do meu tempo? Eu tenho movimentado para buscar pérolas de grandes valores ou pérolas de pouco valor?
Eu tenho trabalhado com valores que a traça e o ferrugem não corrompem, ou eu tenho investido todo o meu tempo em valores que a traça e o ferrugem vão dar? Então a nossa reflexão final era essa, que eu também estou fazendo para mim mesma. O que eu tenho feito do meu tempo? Investido em coisas boas, em construção de uma sociedade melhor, de um planeta melhor, de um planeta mais feliz, mais pleno de amor, de fraternidade, ou eu tenho sido motivo de perturbação? Né? E é isso, meus irmãos. E para finalizar, eu quero lembrar a todos que sexta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui nesse canal a presença da nossa querida Andréia Rosadas, que vai dar uma palestra para nós, falando sobre resignação na adversidade. Convido a todos a assisti-la. Eu vou estar aqui, se Deus quiser. E vai ser uma alegria muito grande, Andréia, poder te assistir. Como foi uma alegria para mim muito grande poder assistir os meus amigos que falaram em dias passados. Muito obrigada a todos e agora eu convido a todos a fazer uma prece. Novamente, prece nunca é demais. Prece sempre muito bem-vinda. Agradeço a paciência de vocês, as orações que eu recebi e espero que as minhas palavras tenham sido de alguma utilidade. Bom, vamos à prece. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, muito te agradecemos por podermos estar aqui neste horário, todos ligados em pensamento, todos nós ligados através dos laços do coração, vibrando pelo nosso planeta lindo, esse planeta azul tão lindo, vibrando que a saúde, a paz, a felicidade e o amor se faça, rogando por cada profissional que tem que trabalhar de frente com essa pandemia, rogando por todos os dirigentes, por todos os governadores dos países, por todos os administradores públicos, que tenham paz, amor, que possam ser envolvidos também por essa nossa prece, para que tomem as melhores decisões. E rogamos por todos nós, Senhor, que nos ajude a ter força, fé e coragem nesses momentos. Eternamente, Senhor, muito obrigada. Obrigada a todos. Uma boa noite.